Bom dia, queridos! Tá, hoje vamos ver um problema de otimização, né? A gente tem essa temperatura, função temperatura, e aí tem uma formiga andando numa placa, né? Caminha uma circunferência, caminha ao redor de uma circunferência, né? De raio 5 centrada na origem, certo? Aí no final vamos ver que na verdade essa formiga é uma formiga atômica, né? Tem um aluno por aí que ele vai rir se ele ver esse vídeo. Então, primeiro diz assim: qual é a maior e a menor temperatura encontrada pela formiga? Né? Ou seja, a gente tem que otimizar, né? Temos que encontrar o valor máximo e o valor mínimo absolutos, né? Dessa função restrita a circunferência, né? Porque a formiga está caminhando na circunferência e queremos saber o valor máximo e mínimo absoluto, né? E depois se identificar na placa onde que são atingidos esses pontos mesmo, né? Pronto, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver, né, é se esse problema tem solução ou não, né? Então, T é contínua por ser polinomial, né? Um polinômio fácil. Certo? A circunferência, que vamos chamar aqui, né? A circunferência de raio 5. Esse daqui quer ser uma circunferência, né? Seu ponto 5005, né? Essa circunferência aqui, vou ver, ela é uma curva, né? Então ela é fechada e limitada, né? É compacta. Por quê? Porque eu posso inserir ela dentro desse retângulo, portanto é ilimitada, né? E é fechada porque toda ela contém os pontos na fronteira, certo? Qualquer pontinho que você pegar nesse conjunto, né, vai intersetar o conjunto e o complementar, né? Então, todos os pontos da curva, na verdade, são pontos fronteira. E, em particular, contém todos os pontos na fronteira, certo? Aí, vou chamar aqui de D, essa circunferência, né? Então, D é compacto. Né? Decorre do teorema de Weierstrass, né? Que T atinge seu valor máximo e mínimo em D. Esse é importante sabermos que esses valores serão atingidos realmente, né? Porque se esse não for fechado ou não for limitado, né? Aí poderia não existir esse tal de máximo, o valor máximo, o valor mínimo, né? Máximo e mínimo absoluto, né? Eu quero absolutos. Mínimo absoluto. O global, né? Em D. Nessa curva, né? Vamos lá, uma vez que eu já tenho garantida a existência, né? Aí pensamos qual estratégia. Eu vou aplicar multiplicadores de Lagrange, né? Para aplicar os multiplicadores de Lagrange, eu devo verificar certas condições, né? Primeiro, D, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5, é a curva de nível k igual a 5 da função g de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Né?
tanto a função t quanto a função g são de classe C1, né? Por serem polinomiais, né? Esse daqui é o caso simples, né? E ainda faltam mais hipóteses, né? Porque preciso que o gradiente da função g não se anule nessa região D. Certo? Mas esse gradiente é o quê? Vou calcular o gradiente dessa função, é 2x, 2y, né? Esse daqui é 0, 0, se somente sim, x é igual a y, igual a 0, né? Mas 0, 0 não está não pertence à nossa região, tá? Então, já temos as hipóteses dos multiplicadores de Lagrange, né? Resumindo aqui, são assim: TG de classe C1, né? E o gradiente de G é diferente de 0, 0 para todo xy em D, né? Então, existe um lambda real, né? Aí, desse aqui que são de classe 1 em R2, tá? Né? Em R2. E D, né? D está em R2, certo? Com R2 aberto. Então, existe esse lambda real tal que os valores máximo e mínimo absolutos de T em D são atingidos em D são atingidos nos pontos críticos condicionados, que são aqueles que verificam o quê? Que é o gradiente de T de xy é igual a lambda vezes o gradiente de G de xy, né? E os pontos todos estão na curva de nível, certo? Ou seja, x, y são pontos de D. A curva de nível, desculpa, no nosso caso, é 5. Né? D são x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Certo? Então, vamos lá ver calcular esses gradientes. Eu já escrevi aqui o valor da função temperatura, né? Então, o gradiente dessa função é quem? É 4 vezes 3, 12x ao quadrado, né? 18 vezes 2 é 36. Opa. Certo? E nós tínhamos calculado já o vetor gradiente da função g, né? Que é 2x, 2y. Então, o que a gente temos que resolver esse sistema. É o sistema 12x ao quadrado igual a 2 lambda x, né? E 36y igual a 2
vezes lambda y. Né? Fácil. Daqui, dessa equação, temos duas opções. Y igual a zero ou lambda igual a 36 sobre 2, que é 18. Certo? Pronto. Se y for zero, né? Tá. Que tá faltando aqui a outra condição, né? Se y for zero, né? Aí eu jogo lá nessa última equação, né? E tem que x ao quadrado é igual a 5. É a circunferência era de raio 5. Então, aqui tem 25. Ih, eu falei tudo errado, tá? Espera, vou voltar para trás e colocar o 25, né? Que é a circunferência de raio 5. Não é essa, né? A circunferência de raio 5 é x ao quadrado mais y quadrado, né? Desculpem, galera. É igual a 25, tá? Pronto. Aqui eu jogo lá, porque senão eu vou fugir da placa. Esse 25, né? Então, x é mais menos 5, certo? Aqui, se lambda for 18, né? Aí eu vou substituir nessa equação aqui 1, que eu vou chamar de 1, né? Então, vou substituir aqui em 1, lambda, né? E aí eu tenho que 6, vou cortar esse 2 aqui, né? 6x ao quadrado é igual a lambda 18x, né? Aqui já tenho as duas opções, né? Ou x é zero, né? Ou x é 18 sobre 6. Que é 3, né? Então, já vamos aí, os pontos críticos condicionados são quais? Vou colocar já na próxima página. Tá, vou colocar aqui. Os pontos críticos condicionados são x, y. Vamos ver quais são. São 0 mais menos 5, né? X mais menos 5, y 0. Então, é menos 5, 0, 5, 0. O que mais? Daqui sai x igual a 0 e x igual a 3. Né? Então, aqui, vamos ver que eu não substituí aqui esses valores. Se x é 0, vou na equação catar o ponto na curva de nível, né? Então, y é igual a mais menos 5, né? É a mesma coisa, né? Y quadrado igual a 25, então y é mais menos 5. E se x for 3... né? Então, o que temos? Temos que 9 mais y quadrado igual a 25. Então, y ao quadrado é 25 menos 9 é 6, né? Então, y é igual a mais menos 4, certo? Então, veja, tenho
Agora, o x é 0, y mais menos 5. Né? Agora tem 5, 0 menos 5, 0, 5. Né? E agora temos os valores, né? Daqui, x é 3, y mais menos 4. X é 3, y é mais menos 4. Esses são os pontos críticos condicionados, né? Então, vamos ver esses valores, certo? Quanto equivale a temperatura? A temperatura em xy é 4x ao cubo mais 18y ao quadrado, certo? Então, veja, se y for 0, né? Então, eu temos que esse 5 elevado a 3 vezes 4. Isso dá 500, né? Como esse daqui é negativo, o menos vai fora, então é menos 500 e aqui 500, certo? Agora, se x for 0, né? Esse daí cancela e fica essa daqui. São 5 ao quadrado vezes 18, né? 5 ao quadrado vezes 18, se eu não me enganei aqui nas minhas contas, é 450. E 450, porque vejam, aqui como está elevado ao quadrado, esses dois valores são a mesma coisa, né? E aqui, substituindo x por 3 e y por menos 4, observa que y está elevado a 2, então esses dois valores serão a mesma coisa, né? Se eu não me enganei nas minhas contas, isso daí é 396. Certo? Então, aí a gente pode concluir. Concluímos o quê? Veja, esse daqui é o valor máximo e esse daqui é o valor mínimo. Tá? Então, o valor máximo de T restrito a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, né? É 500 e o mínimo é menos 500 graus, menos 500 graus, né? É por isso que eu falei no início que essa formiga deveria ser atômica, né? Então, aonde é que esses... porque no item B, né? Perguntava assim, em qual parte da placa serão atingidos esses valores, né? Então, esses valores são atingidos, nos pontos menos 50, 50, né? Então, o item B, né? Aqui, vou colocar aqui, atingidos. Nos pontos 50 e menos 50, respectivamente. Né? Então, vamos lá no item B. No item B, eu tenho aqui uma lâmina, sei lá, essa é a lâmina, né? Acho que no exercício estava com uma placa, tanto faz. Essa é uma placa, né? Vou colocar a placa maior. Aqui dentro está a circunferência, né? Então, o valor máximo, né, é atingido aqui no ponto 50 e o valor mínimo
aqui no ponto menos 5, 0, né? Esse é o valor máximo. Valor mínimo. Né? Esses são os eixos de coordenadas, né, que define a placa. Tá certinho. Valeu. Espero que vocês tenham entendido. Tem mais coisas por aí.